Certo, pessoal? Então, nós adiamos a segunda parte da série Becoming Brigitte porque, depois de anunciarmos que iríamos exibir o episódio em nosso site Candace, sofremos extensos ataques de DDoS durante todo o fim de semana. Basicamente, nossos servidores estavam sendo sobrecarregados. Então, ontem à noite, recebemos uma segunda carta fortemente redigida do Palácio do Eliseu, de Brigitte e Emmanuel Macron. Desta vez, é uma carta bem breve que vamos mostrar para vocês na íntegra mais tarde no programa. O que podemos dizer além de que os Macrons definitivamente não estão agindo como um casal que não tem absolutamente nada a esconder. Então, vamos tentar entender por que eles estão agindo dessa forma. Bem-vindos de volta à nossa série Becoming Brigitte. Muita gente se perguntou, com o primeiro episódio, a introdução desta série, por que o povo francês está permitindo que isso aconteça? Como eles puderam permitir que todas essas coisas acontecessem? E você provavelmente está se perguntando como, afinal de contas, Brigitte e Emmanuel Macron conseguiram fazer isso. Basicamente, essa grande repressão à imprensa de modo que nenhum de nós sequer soubesse de todas essas coisas estranhas acontecendo no país deles. Como é que Emmanuel Macron, que era praticamente desconhecido do público um ano antes de chegar ao poder, conseguiu sabotar a campanha de François Fillon, o homem que era praticamente o favorito para a presidência? Como ele conseguiu fazer tudo isso? Bem, para quem fala inglês, é um pouco como a ascensão de Barack Obama. Claro, sim, Barack Obama era senador e, portanto, ele estava envolvido na política de certa forma, mas sua ascensão à presidência, de certa maneira, realmente surgiu do nada, exceto que Barack Obama não era casado com alguém mais de 2 décadas mais velho do que ele. Emmanuel Macron, só para deixar bem claro. Vou repetir isso várias vezes. Ele tinha apenas 14 anos quando participou de uma peça escolar chamada La Présidente. Brigitte, naquela época, era professora na mesma escola e ministrava uma oficina de teatro. Na verdade, ela tinha 39 anos na época e supostamente era casada e tinha 3 filhos. Um de seus filhos, Lawrence, tinha a mesma idade e, portanto, estudava com Emmanuel Macron. Ok. Então a história conta que ela ouviu se apresentar em uma peça e ficou encantada, não conseguindo mais resistir aos seus sentimentos pelo príncipe muito mais jovem. Tanto que ela acabou se divorciando do marido. Ela desfez a família por causa disso. Claro, essa é objetivamente uma história muito perturbadora. Então, como diabos eles conseguiram vender isso para o público francês? É aí que precisamos começar aqui. A resposta, claro, como sempre, é por meio de uma campanha de propaganda muito intensa, que é repleta de mentiras e graves distorções intencionais. Como Xavier Poussard, o jornalista que revelou essa história incrível, coloca em seu próximo livro, ele escreveu o seguinte, abre aspas, para vender essa história improvável, uma propaganda intensa foi implantada em todos os meios de comunicação, televisão, rádio e internet. Livros elogiando Brigitte e Emmanuel e capas de revistas brilhantes saturaram o espaço público. O objetivo era incutir subliminarmente nas mentes uma narrativa criada pela nata dos especialistas parisienses em imagem pública. Essa narrativa sensacionalista contava a história de Emmanuel Macron, um estudante precoce e virtuoso no Lycée La Présidente, em Amiens. A imprensa o comparava a Mozart, que conquistou sua professora Brigitte, uma mulher dinâmica, bonita e carismática, fecha aspas. Então sim, eles venderam isso como uma história de triunfo sobre a conformidade, certo? Esse amor que desafia a idade, talvez, como agora sabemos, uma referência precoce às obras escritas do autor favorito de Macron, André Gide, que, como mencionamos em um episódio anterior, admitiu ser pederasta, estuprou meninos muçulmanos e escreveu sobre isso abertamente. E apesar disso, ele acabaria, ou pelo menos seu livro acabaria, no primeiro retrato presidencial de Emmanuel Macron. Incrivelmente perturbador. Em 14 de abril de 2016, quando a revista Paris Match dedicou sua primeira capa a Brigitte, os leitores foram informados de que, um dia, em seu coração, tudo muda secretamente. Ela assiste a peça de Milan Kundera intitulada Jacques et son maître, na qual um dos alunos da 9ª série, Emmanuel Macron, é o herói. Ele já tem aquele olhar de águia, não é? Ah, sim, ele já tem aquele olhar de águia. Eu meio que... Focando na Brigitte, é isso que nos dizem. Aqui está, aliás, um pequeno vídeo de Emmanuel Macron atuando quando era mais jovem em uma peça. Você pode dar uma olhada nisso. Podemos deixar isso rodar.
Ele era simplesmente maravilhoso, absolutamente maravilhoso. Uma figura completamente irresistível, especialmente para uma mulher que, já se aproximando dos seus 40 anos, sentiu-se completamente cativada. E foi por essa razão que ela decidiu tomar a iniciativa e o convidou para se juntar e participar ativamente do seu ateliê de teatro, que estava programado para ocorrer durante o ano letivo seguinte. Agora, devemos parar aqui para considerar o quão assustador é que a mídia, como entidade, tenha esse tipo de poder de romantizar atos de pura maldade e, então, manipular e intimidar aqueles que reconhecem isso. Aqueles de nós que dizem não a algo muito errado com esta imagem. De qualquer forma, nada menos que 60 capas de jornais foram dedicadas a Brigitte em um período de apenas 26 meses. Partida de Paris. Só até agora dedicou 13 capas para Brigitte. Agora, eu me referiria a isso como uma espécie de estratégia psicológica de supersaturação, certo? Se você dá ao público tanta informação, seja ela verdadeira ou falsa, torna-se imediatamente implausível para a pessoa comum que possa haver algo escondido, certo? Porque você pensa, bem, há tanta informação que isso se torna uma espécie de efeito espectador da mídia. Se tantas pessoas estão cobrindo a história, então a história deve estar coberta. Já está coberta. Não há mais nada para aprendermos. Então, agora vou contar a vocês a lenda oficial que foi estabelecida sobre Brigitte Macron nesses primeiros dias pela mídia. É a seguinte. Antes de tudo, eles disseram ao público que a diferença de idade entre eles era que ele tinha 17 anos, uma mentira descarada, e que Brigitte na época tinha 36, também uma mentira descarada. Agora vamos passar pela linha do tempo da vida anterior de Brigitte, que foi afirmada por essa mesma mídia, certo? Eles nos dizem que em 13 de abril de 1953, ironicamente a mesma data em que o programa MKUltra entrou em existência, Brigitte Trogneux, de nome de solteira Trogneux, nasceu em Amiens. Ela era a filha mais nova de uma família de confeiteiros que prosperou no norte da França. Depois, eles nos dizem que, após uma educação católica rigorosa com as Irmãs do Sagrado Henrique, em 1974, quando tinha 21 anos, ela se casou com um homem chamado André-Louis Ozier, tornando-se então Brigitte Ozier, casada com um executivo bancário. Seguindo os passos do marido, Brigitte Ozier iniciou uma carreira como assessora de imprensa na Câmara de Comércio de Lille. E então eles tiveram 3 filhos, em um só. O primogênito, Sebastian, em 1975, um filho. Depois tiveram Laurence, uma filha. Essa é a que tinha a mesma idade de Emmanuel Macron e estudou com ele. Eles a tiveram supostamente em 1977. E então veio Tiffany. Tiffany, como você vai perceber, é realmente a única das crianças que se manifesta e defende Brigitte Macron, o que é bastante interessante. Ela nasceu supostamente em 1984. E então a história continua depois disso. Depois de se tornar assessora de imprensa e trabalhar lá na Câmara de Comércio, ela decidiu mudar para o ensino em algum momento em meados dos anos 1980. Primeiro em Estrasburgo, como professora de literatura no Colégio de Proteção Lucie Bernard. Depois, é claro, no La Présidente, o colégio jesuíta de volta à sua terra natal, Amiens, porque ela e Emmanuel Macron são do mesmo lugar. Em 1991, ela voltou para lá. E claro, enquanto estava lá, ela se apaixonou perdidamente pelo brilhante aluno Emmanuel Macron. Agora, toda essa história estava sendo contada sem nenhuma foto, certo? E assim, enquanto a imprensa vendia essa história, tentavam fazer com que os leitores imaginassem que Brigitte era simplesmente irresistível, sexy e atraente, certo? Como se ela fosse uma espécie de pin-up dos anos 1980. Inacreditavelmente como uma espécie de Claudia Schiffer. Essa era a imagem que eles tentavam criar na cabeça das pessoas. Tipo, ela está mais velha agora, mas se você a tivesse visto quando Emmanuel Macron a conheceu, ela era como uma pin-up e usava saias curtas. Eles falavam sobre como ela costumava usar saias e como todos os garotos ficavam babando por ela. Todos esses garotos que por acaso estavam passando pela puberdade na escola, fantasiando com essa professora gata, tipo Claudia Schiffer. E claro, o brilhante virtuoso Emmanuel Macron e ela então começaram esse tipo de caso clandestino. Anos depois, em 2006, reconhecendo que estava irremediavelmente apaixonada por Emmanuel Macron, ela tomou uma grande decisão de romper sua família ao se divorciar do marido, André Louis, o banqueiro, e se casar com seu ex-aluno, Emmanuel Macron, apenas um ano depois, em 2007. Ok, de novo, essa é a lenda que foi estabelecida pela mídia.
Agora, para controlar a imagem pública de Brigitte, o casal trouxe bem uma mulher conhecida como Michelle Mark. Ela é chamada de Mimi, para abreviar. Essa mulher que estou mostrando aqui, do lado esquerdo, andando ao lado de Brigitte. E ela é conhecida como a papa da imprensa de celebridades, a papisa da imprensa de celebridades. Você não enfrenta a Mimi. Estou falando sobre isso a semana toda. Relações públicas para pessoas que estão no topo. Ela vai te destruir se for preciso. Você pode ver todos os tipos de processos nos quais ela já esteve envolvida. Ela foi acusada de usar táticas de chantagem e coerção. Vamos falar sobre isso em breve. E a tarefa dela era basicamente inundar o público com essas fotos hiperselecionadas do casal aspirante à presidência, parecendo retocados e fabulosos. Sabe, vender essa ideia de que nada estranho aconteceu no passado. E assim, Mimi pôde aproveitar basicamente quase exclusividade sobre a imagem de Brigitte através de sua agência de fotos, conhecida como Best Image. Você vai perceber, à medida que avançarmos nesta série, que você mesmo vai acabar entrando nesse buraco e vai começar a procurar fotos e tentar verificar coisas sobre o passado da Brigitte. E você vai ver no canto que muitas dessas fotos têm escrito Best Image. Sim, esse é o negócio de fotos da Mimi Mark. Isso significa que a Mimi estava no controle dessa imagem. Agora, quanto às conversas que estavam acontecendo entre Mimi e Brigitte, havia uma pessoa atuando como intermediária. E o nome dessa pessoa é Xavier Niel. Ele é um bilionário, só para você saber, um dos homens mais ricos da França. E devo mencionar que ele também é genro de Bernard Arnault, o CEO e presidente da LVMH. Sim, aquela LVMH. Louis Vuitton, Moet e Henry. Em janeiro do ano passado, Bernard Arnault ultrapassou Elon Musk e se tornou o homem mais rico do mundo. Os filhos de Bernard Arnault, 2 deles, foram ensinados por Brigitte na escola. Você deve saber que 2 de seus filhos foram educados por Brigitte na escola. Mais tarde, Brigitte desenvolveu uma relação próxima com a filha mais velha de Arnault, que ela não chegou a ensinar, Delphine, que viria a se tornar fornecedora de roupas de Brigitte por meio, obviamente, da Louis Vuitton. Diretora artística e estilista, ok? Só para acompanhar. Bernard Arnault tem uma filha e ela se envolve no estilo e na vestimenta de Brigitte Macron, a primeira-dama, e faz isso, obviamente, através da Louis Vuitton e indica o diretor artístico deles para ser o estilista. O nome desse diretor artístico é Nicolas Ghesquière. Agora, por que estou te contando isso? Quem se importa com o que Brigitte está vestindo? Bem, você deveria saber, como mais uma curiosidade, que esse homem é o principal promotor do transgenerismo e da androginia no mundo da moda. Ele é enorme, ok? Ele não só tem sido, e isso é diretamente de acordo com a Out Magazine, alguém que contrata deliberadamente modelos trans e os escolhe para abrir os desfiles da Louis Vuitton, como quando ele escolheu uma pessoa transgênero de 23 anos chamada Crow Kian para abrir o desfile de 2018, no qual eles apresentaram a coleção Primavera-Verão. Mas Ghesquière também assumiu para si a missão de lançar as carreiras de vários modelos transgênero em toda a indústria da moda, como uma pessoa chamada Ted King-Levon, que foi agradecida. Nicolas Profusely, que aos 23 anos se tornou um nome conhecido depois de ser descoberto por Nicolas Ghesquière. Aos 21 anos ele foi descoberto. Aos 23 anos ele estava agradecendo a ele. E esse é apenas o estilista que está vestindo Brigitte. Estou divagando? E daí? Ok, o estilista de Brigitte é especialista em transgenerismo no mundo da moda como diretor criativo da LVMH. Coincidência, poderíamos dizer, certo? Multar. Ok? O ponto aqui também é demonstrar o tipo de poder que cerca Brigitte, porque quando consideramos como seria plausível que uma história tão grande tenha sido intencionalmente acobertada pela grande mídia. Sim. Bem, é meio importante saber quem compõe o círculo ao redor e o quão poderosas essas pessoas podem ser. Outro ponto é que Xavier Niel, voltando a ele, é o genro de Bernard Arnault, que foi o intermediário entre o casal aspirante à presidência e Mimi Mark, nossa dama da imprensa do Papa. Xavier Niel e Mimi se conheceram por meio de um advogado em comum porque ambos têm um passado um pouco conturbado. Ok, Xavier, nos anos 1980, ajudou a desenvolver um serviço de chat dedicado ao cibersexo, que se tornou incrivelmente lucrativo para ele. E então ele se tornou coproprietário de uma rede de peep shows. E um deles foi posteriormente descoberto como fachada para uma rede de prostituição. E em 2004 ele foi preso sob a acusação de cafetinagem agravada.
Devo deixar claro aqui que essas acusações foram posteriormente retiradas. Mas também quero aqui citar o livro de Xavier Pussar. Ele diz o seguinte: muito já foi escrito sobre Xavier Neal, o pai do Free e do plano de assinatura de celular de 2 euros. Basicamente, só para deixar claro para os ouvintes de língua inglesa, é quase como um pacote da Verizon. Foi assim que ele se tornou extraordinariamente rico. Hoje, ele é um membro pleno da hiperclasse global, conectado a todos os figurões do Vale do Silício e impulsionado por Henry Kravis para o Conselho de Administração do poderoso Fundo de Investimento Americano, KKR. No entanto, o papel do seu serviço de armazenamento, DL Free, em hospedar pornografia infantil ainda é pouco conhecido. E o Free chegou a ser descrito pelo Centro Canadense de Serviços de Proteção à Criança como a maior fonte de imagens de abuso sexual infantil. Certo, agora, você pode seguir por esse caminho, pode pesquisar o que é o Projeto Canadense de Proteção à Criança, Aracnet, e por que eles começaram a investigar isso. E essas são as conexões com Xavier O'Neal, mas não é sobre isso que estamos aqui para falar. Estou aqui para contar como ele conheceu Mimi Mark através de um advogado em comum, porque ela estava cumprindo pena, Mimi Mark, após ser acusada de várias coisas. Ela acumulou uma série de sentenças de prisão suspensas nos anos 1980 e passou 2 anos presa aguardando julgamento por seu envolvimento com seu namorado gangster, que é identificado em sua biografia como Hafid, mesmo que no final ela não tenha sido condenada. E então, eventualmente, Xavier Neal deu dinheiro a ela para salvar a Best Image. Depois, em 1998, ela recebeu mais uma sentença suspensa de 3 anos por causa de outro ex-namorado e toda uma operação de tráfico de drogas. E por meio disso, Xavier a ajudou financeiramente, é claro, em 2024, quando salvou novamente a agência de fotos dela, a Best Image. E em troca por ele ter salvo a Best Image ou tê-la ajudado, tenho certeza que ela cuida das imagens dele e de seus associados perante o público, certo? Então, quão central foi essa mulher, Mimi, na criação dessa imagem da Brigitte para o público, certo? Essa mulher que é conhecida por ser um pouco gangster nos bastidores. Como eu disse, você pode pesquisar sobre ela por conta própria, Mimi Mark. Na verdade, acho que o New York Times acabou de publicar uma matéria crítica sobre ela e todo o seu envolvimento. Bem, pouco mais de 1 ano depois que Macron foi empossado presidente da França, Mimi tirou essa foto dela mesma. No gabinete presidencial, fazendo um sinal de V de vitória com as mãos. Sim, porque eles realmente foram vitoriosos em enganar o público sobre Brigitte. É isso que eu imagino que tudo isso signifique. Mas então algo realmente interessante aconteceu, certo? Algo muito interessante aconteceu. Brigitte e Emmanuel, logo depois que essa foto foi tirada, decidiram se afastar cuidadosamente de Mimi Mark, a mulher que cuidava da assessoria de imprensa deles, porque ela estava envolvida em outro escândalo. E, gente, estou dizendo, parece que há muitos deslizes em torno desse casal. É estranho, tá? Então, Mimi também compartilha outra amiga com Brigitte. Elas têm um amigo em comum, um bilionário chamado Mark Lady de La Charrière, certo? Mark é tão próximo de Brigitte, para deixar bem claro, tão próximo de Brigitte Macron, e ele gosta de ser fotografado com Brigitte Macron, tão próximo que eles decidiram ir juntos. A produção de um espetáculo juntos, um show chamado Starmania. E você está pensando, uau, por que eu me lembro da Candace falando sobre Starmania no último episódio? Ah, porque esse foi o espetáculo que eles assistiram juntos, que foi produzido por Thomas Joly, onde Brigitte então escolheu pessoalmente Thomas Joly para fazer as Olimpíadas. Então, Mark Ledry estava com ela, certo, naquela estreia, quando eles pensaram, esse é o cara certo para comandar essas Olimpíadas, ou o show olímpico que tinha, obviamente pessoas transgênero ou drag queens que desfilavam. Havia muita coisa acontecendo que ofende meus sentidos cristãos, e eu chamaria de satânico. Enfim, você provavelmente está se perguntando por que o amigo em comum da Mimi com a Brigitte causou um problema para o casal presidencial, a ponto de repente, eles dizerem, precisamos nos afastar da Mimi. Bem, Mark, aquele cara Mark Ledry, outro bilionário, por acaso tem um filho muito problemático chamado Jeremy. E logo depois que Mimi tirou aquela foto no gabinete presidencial, foi revelado que Mimi fez um favor ao seu amigo Mark ao manter o nome e o rosto de Jeremy longe da imprensa, já que ela comanda a imprensa. Ela é como uma gangster da imprensa, por assim dizer. Jeremy, seu filho, era ex-gerente de uma empresa de entretenimento infantil e foi condenado 2 vezes, uma em 2008 e outra em 2015.
e você nunca vai adivinhar para que servia. Casos de pornografia infantil. E então, novamente, além dessa época e recentemente, em 2004 e 24, a mãe de seus filhos chamou a polícia até sua casa em Marrakech por medo, depois de ter mexido em seu computador. E eles têm crianças muito pequenas. As idades naquela época eram 3 e 1, acredito, depois de descobrir ainda mais imagens em seus computadores. Os investigadores coletaram 4.000 imagens de crianças em seu computador, crianças nuas que estavam sendo estupradas. Por isso, aliás, ele recebeu mais um tapinha no pulso. Pelo que consegui descobrir online, e novamente, obviamente o francês não é minha primeira língua, ele foi condenado a apenas 8 meses por isso. E que essa sentença foi suspensa, ou seja, não será cumprida até mais adiante. Isso foi o último que consegui encontrar sobre o assunto. Fico feliz em corrigir isso se essa informação estiver errada. Então Mark tem 3 condenações por pornografia infantil. E Mimi ajudou a encobrir o de 2015. E de qualquer forma, encobrir os rastros de Jeremy e sua condenação foi uma má imagem para o novo casal presidencial. E então eles começaram a se afastar dela, mas Mimi é uma dessas pessoas sobre as quais falamos ontem, esses agentes de relações públicas que você simplesmente não contraria. Ok. E ela não gostou disso. Ela não gostava que as pessoas começassem a dizer que ela estava fora, que ela não tinha mais permissão para entrar no Palácio do Eliseu. Então, em outubro de 2018, foi publicado um livro chamado The Book of Mimi. E ficou ainda mais claro que ela era persona non grata no círculo interno do presidente. E ela não era mais convidada para participar das reuniões de quinta-feira no Eliseu. E então, o que uma pessoa de relações públicas faz quando se sente traída? Você sabe? Ela solta uma bomba na imprensa. E parece que ela realmente soltou uma bomba, uma explosão na imprensa sobre Brigitte Macron, na revista chamada Closer. Ok, Brigitte foi de alguma forma vista na entrada do hospital americano em Paris, supostamente para se submeter a uma cirurgia plástica sob anestesia geral. E a primeira-dama ficou furiosa com esta publicação. Ok, ela condenou publicamente a revista Closer por sua invasão de privacidade favorita. Ok, é compreensível se você estiver no hospital fazendo algum trabalho. A reação dela, no entanto, pareceu exagerada, especialmente para o jornalista Xavier Pussar. Isso lhe pareceu estranho, porque, um ano antes, outra revista chamada The Express também a havia denunciado por ter se submetido à cirurgia com um médico chamado Dr. Sidney Ohana. E ainda assim ela não se importava. Ela não enfrentou nenhuma consequência. Aquele médico e a revista Express não enfrentaram nenhuma condenação pública. Brigitte não ficou brava com eles. Então Xavier se pergunta, o que havia de tão particular nessa publicação e na Closer que a fez surtar, que a fez ir tão longe a ponto de, pela primeira vez, criar um precedente em que a primeira-dama veio a público condenar a imprensa? Então ele começou a vasculhar aquele artigo e a Closer tentando entender. O que foi que eu perdi? O que foi que eu perdi? O que há aqui que a irritou tanto? E ele encontrou. Veja, embora a Closer não tenha mencionado o nome do cirurgião, eles realmente não citaram o nome do cirurgião que operou Brigitte, fizeram uma coisa meio mesquinha, deixando uma pista enorme e inegável sobre quem era o cirurgião. Na revista, eles descreveram o cirurgião como, abre aspas, um eminente e midiático cirurgião plástico que gostava de citar Victor Hugo. Sua expressão favorita, carne de mulher, barro ideal. Bem, havia apenas um cirurgião que tinha sido... Apareceu na imprensa com essa citação apenas um ano antes no Paris Match e seu nome era Dr. Patrick Buey. Ele é um cirurgião plástico do Hospital Americano de Paris, que naquela matéria do Paris Match, intitulada Operação Jovem Novamente, respondeu a uma pergunta que lhe foi feita e disse, carne de mulher, argila ideal. Agora, por que isso foi uma revelação bombástica, ou melhor, uma ameaça? Que foi feita, um tiro disparado, por assim dizer, para Brigitte Macron? Porque na França, Patrick Buey é conhecido principalmente por uma coisa, cirurgia de feminização. Ele é o rei da cirurgia de feminização para pessoas transgênero. Para suavizar os traços do rosto, se você é um homem tentando se tornar uma mulher, ele suavizará seus traços faciais com a cirurgia de feminização. E se ainda restava alguma dúvida na mente de alguém sobre se ele estava ou não sendo de fato utilizado por Brigitte Macron, bastava esperar até 2023, porque aqui está uma foto deles juntos. Anos depois, em 2023, Emmanuel Macron decidiu conceder ao Dr. Patrick Buey a Legião de Honra Francesa, uma alta distinção na República Francesa.
Imagine a Medalha da Liberdade nos Estados Unidos. Ele está recebendo essa homenagem. Vamos fazer uma pausa aqui porque isso é muita informação para você digerir, informação para você analisar e informação para você pesquisar. Novamente, estamos apenas na ponta do iceberg quando se trata desse casal. E as conexões e o poder que eles têm e como conseguiram executar essa farsa diante do público. O que vamos mostrar no próximo episódio é como a narrativa começa a desmoronar. E podemos mostrar essa linha do tempo novamente. Como essa ideia perfeitamente elaborada sobre o passado de Brigitte, sem nenhuma foto, fez as pessoas começarem a pensar: espere um segundo, tem algo errado aqui. E isso meio que começa com apenas algumas fotos divulgadas de Brigitte Macron naqueles anos em que ela supostamente era uma pin-up. E ela não parecia nem um pouco uma pin-up. E ela não usava saias curtas. Ela usava ternos folgados. E não parecia alguém por quem adolescentes ficariam enlouquecidos. Aqui está ela, bem aqui. Aí está ela nos tempos em que dava aulas. Essa é a pin-up sensual, no estilo Claudia Schiffer, e as pessoas começaram a pensar: espere um segundo. Será que estão nos vendendo um monte de mentiras? E a resposta, claro, vai ser sim. Mas primeiro quero mostrar a vocês a carta que recebemos ontem de Brigitte Macron e Emmanuel Macron. Mas antes de lermos essa carta na íntegra, vou passar para um dos nossos patrocinadores, Good Ranchers, que está conosco desde o início. Eu simplesmente adoro a Good Ranchers. Não sei se você sabe disso, mas mais de 85% da carne bovina alimentada com capim nas lojas é importada. E isso porque a lei de rotulagem de país de origem foi revogada em 2015. Então agora a carne pode ser embalada aqui nos Estados Unidos e receber o selo de produto do ZEABOA, mesmo que tenha nascido, sido criada e abatida no exterior. A verdade é que grande parte da carne nas prateleiras dos supermercados está cheia de coisas que você não quer. Antibióticos, hormônios, origens duvidosas e até óleos vegetais prejudiciais. Mas o GoodRanchers.com está mudando a maneira de comprar carne. A carne deles nasce, é criada e colhida aqui mesmo nos Excel, então você sabe exatamente de onde ela vem. Não contém aditivos ocultos, nem antibióticos, nem hormônios adicionados, nem óleos de sementes. Você também pode conferir a caixa exclusiva de Candace Owens com minhas seleções criteriosas. Apoie meu programa e você poderá apoiar diretamente os fazendeiros americanos acessando GoodRanchers.com, Candace, para comprar hoje mesmo. Good Ranchers tem a promoção Ano Novo, Carne Nova, para sua família ter facilmente a qualidade que merece. Assine qualquer uma das caixas deles e receba carne moída, peito de frango ou salmão grátis em todos os pedidos durante um ano. Você ganha $25 de desconto usando meu código Candace no checkout. É proteína limpa e de alta qualidade em todos os pedidos. Entrega grátis na sua porta por um ano. Acesse goodranchers.com e use o código Candace para garantir carne grátis e $25 de desconto. Certo, pessoal? Então, a carta é uma loucura. Nós realmente estamos... Eu nem sei o que dizer aqui. Eu não sei o que dizer. Então, obviamente, para aqueles que ainda não assistiram aos episódios anteriores, vocês deveriam. Aqui no YouTube, nós vamos juntar tudo para que vocês possam ver como uma série de tudo o que aconteceu com Emmanuel Macron e Brigitte Macron. Eles nos enviaram uma carta. E, basicamente, nessa carta, eles não abordaram o conteúdo da alegação de que Brigitte Macron era uma mulher, mas começaram a questionar outras coisas que dissemos e disseram que isso poderia ser difamação por causa disso. Isso pode ser difamação por causa disso. Nós respondemos a eles e basicamente dissemos: olha, não estamos no ramo de mentir. Nós acreditamos, eu acredito melhor que Candace acredita que Brigitte Macron nasceu um homem biológico. Não estamos fazendo isso por diversão, obviamente. Ok. E vamos lhe dar a oportunidade de responder a essas perguntas, sim ou não. Perguntas muito simples. Nós falamos sobre isso no primeiro episódio. Perguntas como: a primeira-dama, Brigitte Macron, deu à luz 3 filhos? Sim ou não? Ela nasceu um homem biológico? Quem é a pessoa nesta foto? E assim por diante, e assim por diante. E eles não nos responderam de forma alguma. Nós demos a eles, acho que o equivalente a 10 dias, mais de 10 dias talvez, para responder antes de lançarmos o primeiro episódio da nossa série. Não tivemos essa sorte. Então, depois do primeiro episódio, o episódio introdutório de ontem à noite, recebemos um e-mail da equipe jurídica deles aqui nos Estados Unidos. E não estou brincando, vou ler para vocês na íntegra, porque percebi que eles estão tentando afirmar que escolhemos o que lemos para vocês. Sim, era uma carta de 100 páginas.
Não tínhamos 3 horas, e nada disso respondeu à nossa pergunta sobre se Brigitte Macron era um homem. Entendemos que vocês estão tentando fingir que erros de colorização, sabe, poderiam ser considerados difamação. Conhecemos o jogo de vocês? Então vamos mergulhar nessa carta que recebemos. E vou explicar para vocês a que eles estão se referindo e o que respondemos para eles em nossa carta. Então você pode ver que começa nos informando que isso é referente ou já que está ali no canto confidencial, não para publicação ou atribuição. Eu realmente falho nisso. Depois eles dizem que é sobre declarações falsas e difamatórias sobre o presidente Emmanuel Macron e Brigitte Macron. Dizem que escrevemos novamente em nome de nossos clientes, o presidente e a senhora Macron. Acho que essa é a última vez que você vai ouvir falar realmente de Brigitte. Ficamos decepcionados com sua resposta de 16 de janeiro de 2025 à nossa carta de 3 de dezembro de 2024. Apesar de nossos avisos e com pleno conhecimento de sua falsidade, sua cliente reforçou suas alegações difamatórias. Vamos analisá-las e, de fato, expandimos o escopo de sua difamação. Queríamos poupar a senhora. Owens enfrenta o constrangimento de confrontar abertamente suas falsas alegações, mas em vez de fazer a coisa certa e responsável, parece que ela se deleita com a atenção do público. Então, basicamente, eles me escreveram a primeira ameaça legal para me poupar, pessoal. Eles disseram: queremos ajudar você e deixar claro que algumas coisas que você disse estavam erradas. Então, esta carta é um aviso para você. Que gentileza desse casal encontrar isso em seu coração. Vamos continuar lendo. Desde a nossa carta, a senhora Owens publicou vários exposts e transmissões adicionais, podcasts e perdões, difamando ainda mais os Macrons. Na medida em que as alegações de Macrons sofreram de alguma das deficiências legais que você apontou em sua carta, o que não ocorreu. Owens eliminou quaisquer dúvidas sobre tais alegações e as reforçou com suas novas declarações, das mais flagrantes. Em 13 de janeiro de 2025, a senhora Owens insinuou falsamente que os Macrons eram responsáveis pela morte de um jornalista que os investigava. Ok, vamos pausar aqui porque vocês assistiram ao primeiro episódio. Eles estão simplesmente mentindo aqui, certo? É que, literalmente, eu disse pra vocês que todo jornalista que tenta abordar essa história, algo acontece com ele, certo? E é um fato que Isabela Ferreira, sim, estava trabalhando na matéria, tinha mandado mensagens, segundo seus amigos, dizendo que tinha uma revelação bombástica sobre Emmanuel Macron e uma Brigitte. A imprensa francesa noticiou isso. E então ela foi encontrada morta, boiando em um rio, ok, ou em um lago, seja lá o que for, e o público disse que ela havia se afogado e os amigos dela disseram que ela não era suicida. E o público, a imprensa, disse que ela talvez tivesse tomado alguns comprimidos? Não me lembro. A questão é que em nenhum lugar do primeiro episódio dissemos que Brigitte Macron e Emmanuel Macron assassinaram essa garota. Nós contamos a vocês o que aconteceu. Ok, vamos continuar lendo aqui. Essa implicação incendiária é factualmente falsa, ofensiva e incrivelmente prejudicial. Owens repetiu essa falsa alegação em 31 de janeiro de 2025 e reforçou as implicações. Eles não estão dizendo que eu disse isso. Eles estão dizendo que você insinuou isso ao afirmar que ela, ou seja, eu, aumentou a segurança depois de receber a carta do Macron. E a causa e consequência das coisas que sabemos sobre a rede deles e das coisas que estão acontecendo, como eu disse. Todo jornalista que tenta divulgar isso. Sim, isso não é uma mentira. Essa é a verdade. Aumentamos nossa segurança porque, e estávamos respondendo ao chat, as pessoas diziam: adquira uma boa segurança. E claro, quando você tem pessoas andando pela sua propriedade e crianças pequenas e entende a extensão dos riscos envolvidos, aumentar sua segurança, esse é meu direito. Ok, você não pode me dizer que eu não posso contar ao público a verdade sobre isso. Vamos continuar lendo para ver do que eles estão reclamando. Outra mentira descarada, senhora. Owens afirmou repetidamente que os Macron admitiram que a senhora Macron estuprou estatutariamente o presidente Macron em nossa carta de 3 de dezembro. Isso é uma completa invenção, pois nenhuma admissão desse tipo foi feita em nossa carta de 3 de dezembro ou em qualquer outro lugar. Não, pelo contrário, mostramos exatamente o que você disse, onde você admitiu que Emmanuel Macron tinha 15 anos e você admitiu que Brigitte tinha 39. E dissemos ao público que isso, portanto, é uma admissão de que se trata de estupro de vulnerável. Porque as leis daquela época afirmavam que não poderia haver consentimento se o adulto tivesse autoridade sobre a criança. E dado o fato de que se tratava de uma professora e Emmanuel Macron tinha 15 anos e não tinha idade para consentir, isso constituiria estupro de vulnerável.
Portanto, não dissemos que você escreveu que isso é estupro de vulnerável. Dissemos que você admitiu isso, consciente ou não, ao afirmar, creio que pela primeira vez por escrito, que as idades deles eram 30, 9 e 15. E para ser claro, estamos afirmando que suas idades eram, na verdade, 39 e 14, porque 14 anos era inegavelmente a idade em que Emmanuel Macron participou daquela peça. Vamos continuar lendo. A imprudência do seu cliente ao fazer essas afirmações falsas e prejudiciais é impressionante. E continua. Você passa a maior parte da sua carta discutindo malícia real, mas as evidências bem documentadas de malícia real aqui são esmagadoras e seu cliente só contribuiu para esse registro. Com suas declarações públicas após receber nossa carta, conforme descrevemos em nossa carta de 3 de dezembro de 2024, a senhora Owens se baseia em fontes aparentemente não confiáveis para perpetuar uma teoria da conspiração inerentemente improvável, apesar das evidências que refutam sua verdade. Owens afirma ser jornalista, mas repetidamente desconsidera os padrões jornalísticos em suas reportagens. Ela também continua lucrando com essas mentiras. Estou bloqueando um nome comercial? E até declarou recentemente que começaria a revender a camiseta do Homem do Ano, zombando da senhora Macron. E assim como a senhora Owens alega que não precisa dar crédito aos Macrons, assim como um tribunal também não será obrigado a dar crédito às suas alegações diante de evidências esmagadoras que as refutam. Então eles estão dizendo literalmente muito pouco aqui, além de... É uma teoria da conspiração improvável? Tudo o que eles precisam fazer é escrever. Brigitte Macron nasceu mulher biológica. Estamos dizendo a vocês que isso é um fato. Eles não vão fazer isso. Brigitte Macron deu à luz 3 filhos. Seus nomes são Lawrence, Sebastian e Tiffany. Estamos afirmando isso como um fato. Por favor, corrijam o registro. Na nossa carta para eles dissemos, estamos dispostos a corrigir o registro. Estamos dispostos a dizer a verdade. Chegamos a nos oferecer para voar até a França para conduzir a entrevista, para que a própria Brigitte pudesse responder oficialmente. Dissemos, a qualquer hora, em qualquer data, é só nos avisar. Desde agora até. Acho que demos um prazo até março. Algo assim. Nós pegaremos um avião, vamos voar até vocês, pois não queremos mentir. Pedimos que respondam. Se não quiser nos receber no Palácio do Eliseu, por favor, responda a estas 21 perguntas para a nossa reportagem. Eles se recusam a fazer isso e, em vez disso, dizem que é uma teoria da conspiração improvável. É isso que eles estão dizendo. Ok, vamos continuar porque a carta está quase acabando. É só isso que diz. Desde que recebeu nossa carta, a senhora Owens nos forneceu ainda mais evidências. Ok, desculpe, na verdade já acabamos de falar sobre isso. Ah, não, é isso mesmo. Desde que recebeu nossa carta e a senhora Owens nos forneceu ainda mais evidências de seu desrespeito imprudente à verdade, malícia real e intenção de prejudicar ainda mais os Macrons. Owens recebeu uma notificação por escrito esmagadora das evidências que contradizem suas alegações em nossa carta de 3 de dezembro de 2024. E ainda assim, ela continua a redobrar e expandir suas mentiras. Ela se recusou a se retratar. Qualquer uma das alegações difamatórias descritas em nossa carta. Owens também citou trechos da carta, mas recusou-se a apresentar ao público muitas das evidências substanciais que refutavam suas alegações. Tudo isso é uma tentativa óbvia de difamar e prejudicar ainda mais os Macron e esconder a verdade do público para o qual ela repetidamente mentiu sobre essas questões. Eles dizem que enviamos uma carta de 100 páginas e revisamos tudo que pudesse ser difamatório. Como te disse, ignorando o conteúdo, Brigitte é um homem biológico, sim ou não? Ela nasceu homem biológico, sim ou não? E começando a se implicar com a coloração das fotos. E eles realmente vão listar as duas coisas novamente. Então, não preciso ser redundante aqui. Eles vão listar partes de uma carta que estavam na carta inicial deles e que nós não apresentamos ao público, por isso estamos mostrando esta carta inteira, porque é ridículo. Você vai ver exatamente o padrão deles de não abordar o conteúdo e sempre ficar implicando com coisas que eles dizem ser difamatórias. Então vamos continuar com esta carta. É isso aí, senhorita Owens. Acredita erroneamente que suas falsas declarações sobre os Macrons são protegidas por sua liberdade de expressão e religião, ou pelo menos pensa que será útil para sua causa usar esses termos. A difamação não tem direito à proteção da primeira emenda porque, cito, não há valor constitucional em declarações falsas de fato. E então eles listam uma ação judicial, alguma jurisprudência ali. Assim, a senhora Owens não pode publicar, aqui está, pessoal, uma acusação que ela sabe que não tem nenhuma evidência por trás, como se fosse um fato para se encaixar na narrativa que ela deseja, e depois se esconder atrás da primeira emenda. Uma ação de difamação baseada, em parte, aqui vamos nós, nas afirmações falsas da senhora
Owens de que os Macrons estão envolvidos com um culto satânico não implica nenhuma crença religiosa, já que tal grupo nem sequer existe. Então eles estão dizendo aqui, e isso eu fiz, culpada como acusada, eles dedicaram um segmento inteiro na primeira carta deles sobre eu mencionar satanismo e cultos, insinuando que eles estavam em um culto satânico e estão dizendo que isso é difamação. Falar sobre Sebastian, falar sobre cultos satânicos é uma forma de difamação. E eles estão me pedindo para corrigir o registro. Eu estou dizendo que não vou fazer isso porque, como cristã, ok, eu sei que cultos satânicos realmente existem. E para eles alegarem que eu disse que eles não poderiam existir, que eles não existem, isso é completamente insano e uma violação do meu direito de praticar minha religião. Então eu vou manter minha posição sobre isso. Eu vou manter minha posição, como eu já disse para vocês, sobre falar do meu ponto de vista e do ponto de vista compartilhado por muitos de que a cerimônia olímpica foi satânica. Ou seja, até mesmo a principal participante, Barack Matt, ok, a lésbica que estava no centro disso, zombou do Novo Testamento em seu story do Instagram e depois apagou. Você não tem o direito de me dizer que vai me processar por difamação porque estou falando sobre Sebastian em um contexto que te deixa desconfortável, já que foi você quem escolheu Thomas Joly para fazer essa apresentação. Minha resposta é não. Então vamos continuar lendo sua carta e chegar aos outros pontos que você acha que eu tirei, certo? Da mesma forma, as demais alegações falsas feitas pela senhora Owens não se baseiam em suas crenças religiosas só porque ela usa retórica religiosa para ganhar seguidores. É isso que eu faço em toda missa, todo domingo, só estou tentando ganhar seguidores. Sua explicação é igualmente ridícula para desculpar a senhora. A afirmação falsa da senhora Owens de responsabilidade legal, dizendo que as declarações seriam supostamente hipérboles retóricas, também falhou. Então, nessa próxima parte, meu advogado respondeu para eles porque disseram que outra alegação difamatória era eu dizer que Emmanuel Macron era um psicopata. E eles alegam que isso é difamação. Novamente, nada disso tem a ver com o conteúdo da alegação de que Brigitte é um homem, mas vamos mostrar qual foi a resposta deles para isso. Primeiro, se a senhora Owens acredita sinceramente que o que ela diz e que ela repetidamente afirma que as declarações não são hipérboles retóricas, declarações que consistem em hipérboles retóricas, um epíteto vigoroso ou linguagem figurativa ou hiperbólica solta, são protegidas porque não podem ser razoavelmente interpretadas como afirmações de fatos reais sobre um indivíduo. Owens não pode, simultaneamente, assumir a posição de que acredita na verdade de suas afirmações difamatórias e que essas declarações são exageros que nenhuma pessoa razoável levaria a sério como declarações de supostos fatos. Na verdade, esse argumento absurdo em sua carta apenas demonstra ainda mais que a senhora Owens distorce deliberadamente a verdade para chocar o público, mais uma admissão de sua malícia e incentivo financeiro para difamar os Macrons. Além disso, o contexto de suas declarações refuta categoricamente qualquer noção de que a senhora Owens não estava sustentando seriamente uma afirmação de fato real. Pelo contrário, a senhora Owens afirma repetidamente que está fornecendo fatos e recentemente observou uma série de evidências de suas falsas alegações. Owens afirmou isso claramente e eliminou qualquer dúvida de que estava se envolvendo em uma hipérbole retórica quando afirmou, em 10 de janeiro de 2024, que estava expondo o que considera ser a verdade. Anteriormente, ela fez a afirmação difamatória de que o presidente Macron é um psicopata, citando pesquisas que supostamente apoiam sua alegação e afirmando que a senhora o suposto abuso sexual do presidente Macron o transformou em um psicopata. Com ela alegando expor a verdade que é apoiada por pesquisas, nenhum ouvinte razoável poderia acreditar que a senhora Owens estava se envolvendo em hipérbole retórica que não deveria ser levada a sério. Então, estou mostrando esta carta completa porque é importante que você entenda que esta é exatamente a estratégia que eles têm usado contra jornalistas, ok? Na França. Quando você vê, de repente, a grande mídia dizendo ela ganhou uma ação por difamação. Nunca se trata de saber se Brigitte Macron é um homem ou não. Ela nunca ganhou isso, nunca. Sempre é sobre essa pessoa ter identificado a pessoa errada na foto. Ela está dizendo que Emmanuel Macron era um psicopata. Ela tem as credenciais. Ela, não sendo doutora em psiquiatria, pode afirmar que ele é um psicopata? Eu vou ao tribunal para descobrir. E então, quando eles ganham e conseguem, por exemplo, uma acusação de assédio civil, a mídia deles, que eu acabei de explicar para você neste episódio como eles controlam, corre para publicar que ela ganhou um processo por difamação. Você já ouviu, em algum momento desta carta inteira, eles simplesmente afirmarem que Brigitte Macron de fato nasceu mulher? Você já ouviu eles afirmarem que Brigitte Macron, a atual primeira-dama, não fez transição?
Não, são coisinhas mesquinhas. Alegações. E este é apenas o final da carta aqui. Não estou escondendo nada de você. Vamos continuar. E sim, é verdade. Ambas essas coisas estavam na primeira carta deles, sobre ele ser um psicopata e sobre cultos satânicos. Eles escreveram que sua alegação de que os Macron não foram prejudicados pelas declarações falsas do seu cliente é ainda mais desmentida pela segunda frase da sua carta de 16 de janeiro. Nas suas palavras, Candace é uma sensação internacional. Ah, obrigado, advogado. Obrigado. Eu tenho um bom advogado. Ele é tão gentil. As falsas alegações dela alcançaram um público internacional. As visualizações, os likes, os comentários, os downloads, os compartilhamentos das falsas declarações dela fornecem prova conclusiva de que a senhora, as invenções da senhora Owens são acreditadas e repetidas. É autoevidente que a proliferação dessas falsas alegações pela senhora Owens resultou em prejuízo à reputação e à posição na comunidade. Humilhação pessoal, angústia mental e sofrimento. Sofrimento tão grande, senhoras e senhores, que eles não conseguem sequer responder à pergunta básica que estamos fazendo. Você é Brigitte Macron? A minha pergunta é, você, Brigitte Macron, nasceu biologicamente mulher? Circule sim ou não. Por favor, pare com essas cartas. Por favor. Enfim, tudo termina com eles fazendo essa exigência um tanto bizarra. Por fim, sua carta não reconhece nossa solicitação legal de retenção. Para sua conveniência, repetimos aqui até que essas questões sejam resolvidas. Por favor, certifique-se de que seus princípios e todas as suas fontes estejam preservando e retendo e-mails e mensagens de texto. Gravações audiovisuais. Sim, tá bom, idiota, está tudo aqui no YouTube, ok? O que você acha que estamos escondendo? Já deixamos claro o que pensamos. Já falei isso 1000 vezes. Eu acredito que Brigitte Macron nasceu biologicamente homem, certo? Depois transicionou para mulher. É a minha crença. Já disse isso várias vezes. O que espera encontrar nas minhas mensagens? Tipo, qual é a sua prova definitiva aqui? Você conseguiu. Você conseguiu, cara. Estamos reconhecendo isso publicamente. Manteremos todos os nossos arquivos do YouTube. Manteremos todos os arquivos de vídeo. Manteremos nossas mensagens de texto, nossos registros, nossos tweets. Certo? Nossos tweets. Então você pode mostrar que eu quis dizer o que eu disse. Não responder às perguntas é uma tática de intimidação. Eles não responderam a nenhuma das nossas perguntas, o que os afasta da alegação de angústia mental, já que não conseguem afirmar a verdade. Ficam rodeando assuntos que ninguém se importa. Ninguém se importa. Ela chamou Emmanuel Macron de psicopata. Isso é simplesmente... Isso dói. Mas ele obviamente não se importou quando a imprensa americana se referiu a ele como um psicopata homossexual. Eles não foram processados. Ele está atrás de Candace. Muitas pessoas afirmaram que Emmanuel Macron é um psicopata e não foram processadas. Mas ele quer que saibamos que ele está falando sério. Ele está vindo para o Tennessee. Eu penso, faça isso. Pare de perder seu tempo com essas cartas. E entre com a ação judicial, ok? O mundo inteiro quer saber a resposta para essa pergunta. E acredito que já sei a resposta para a pergunta. Como eu disse, estamos descascando as camadas dessa cebola bem devagar, ajudando as pessoas a entender quem está no seu círculo, como conseguimos fazer isso, como você conseguiu manipular o mundo inteiro, que é o que está fazendo agora, certo? Porque é isso que você faz. Vamos revelar sua estratégia jurídica de não abordar o elefante na sala enquanto reclama das coisas ao redor. Ai, meu Deus. Bem, ela disse psicopata. Como ela pôde chamá-lo de psicopata? Ele está tão magoado. Ele está angustiado. Você é patético, Emmanuel, tá bom? Você é absolutamente patético. Essa carta é patética. Então, quando você me mandar uma carta de volta e citar o que eu disse que é patético, só saiba que eu vou sustentar isso também. Ok, eu acredito no Sebastian. Eu não acho que seja fruto da imaginação de ninguém, antes de mais nada. Então, boa sorte com isso no tribunal americano, especialmente no Sul, onde as pessoas ainda têm fé, sabe? E boa sorte tentando provar que você não é um psicopata quando um monte de gente afirmou na imprensa que você é psicopata e que viram isso durante a Covid. Muita gente escreveu sobre isso, sobre a sua condição mental, e você nunca vai conseguir. Não mudo de opinião. Você foi manipulado por Brigitte Macron, com quem se casou em 2007. Para mim, ela é um homem. Quantas vezes mais preciso dizer? De quantas outras formas eu posso dizer isso? Devo dizer isso em francês? Você fala francês? Devo aprender um pouco de francês para dizer isso de outra maneira? Isso está ficando simplesmente ridículo, ok? O público inteiro agora está prestando atenção, Emmanuel. E Brigitte, eu sei que você está ficando acordada até tarde para assistir isso no Palácio do Eliseu, provavelmente todos juntos em uma sala. Você provavelmente está ao lado do seu próximo agente de relações públicas agora que você dispensou a Mimi. Porque as coisas estavam ficando evidentes sobre o passado dela. Eu sei que você está preocupado com isso, não por alguém te chamar de psicopata. Quão sensível pode ser um líder do G7, ok?
Mas você está preocupado com o conteúdo. E nós vamos chegar ao conteúdo, e o mundo inteiro vai nos assistir fazer isso. Então, eu concluo isso, senhor. E senhor Macron, agradecendo a você por promover esta série da única maneira que você sabe. Chorando como criancinhas em público e achando que eu vou manter isso privado ou em segredo. Eu acredito em transparência radical. Eu conto tudo aos meus seguidores porque os vejo como amigos. Eu nem os vejo como fãs. Eu os vejo como pessoas que, assim como eu, são cidadãos preocupados que têm o direito de saber quem diabos está governando nossos países. É simples assim. E eu estou muito preocupado com quem está governando o seu país. Estou muito preocupado com isso. Estou muito preocupado com os laços deles com a mídia americana. E estou muito preocupado que a maioria das pessoas no mundo esteja apenas ouvindo falar dessa história agora, o que é insano. E fica mais insano a cada episódio. Então nós não vamos parar. E quem quer que esteja por trás dos ataques de DDoS, você não vai conseguir impedir isso. Aos que estão assistindo, pedimos que apoiem nosso trabalho como jornalistas independentes, obviamente. A melhor maneira de fazer isso é acessar o Candace. Você pode fazer uma doação. Você pode comprar alguns produtos para nos apoiar. Eu sei que, no exterior, às vezes isso pode ser caro por causa das taxas de envio, mas você pode simplesmente fazer uma doação e nos apoiar dessa forma. Ou você pode se inscrever para todas as nossas ofertas no Candace. Eu ficaria profundamente agradecida. Estamos cientes de que tudo o que fazemos envolve um risco enorme, mas sentimos que é um risco necessário para proteger as crianças. E é disso que se trata no fim das contas. Proteger crianças de pessoas que acreditamos serem predatórias. E eu acredito que Brigitte Macron foi uma predadora. Não se enganem, eu acredito que ela é uma predadora. Acredito que ela está manipulando a imprensa e manipulando os tribunais. Isso é predatório. Manipular jornalistas, tentar silenciar discursos, tudo isso é predatório. Essa é a nossa conclusão, pessoal. Muito obrigada por acompanharem o primeiro episódio.